Sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um episódio do nosso podcast Pense Diferente. Hoje estarei de novo com ela, a nossa digníssima Eugênia Mesquita, que estará hoje conosco falando sobre um assunto que ela domina ao extremo. E aí, hoje o tema especificamente é os temperamentos. Os temperamentos e como eles agem na nossa vida. Senhoras e senhores, Eugênia Mesquita. Olá, Iago. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar novamente aqui no nosso podcast. Já tá sendo uma, já tá, a galera já tá falando, né? E hoje eu vou trazer um assunto que eu já falo em live, já analiso, já tenho mentorado, que são os temperamentos. Gosto de falar do assunto. Foi uma ferramenta que transformou minha vida. Um beijo, Janaine Vieira e a Alane também, que são minhas mentoras. Então, tô bem disponível para falar sobre o assunto. A Eugênia Mesquita, ela é terapeuta, especialista em comportamento humano. Trabalha na área de PNL, Programação Neurolinguística. E assim, cara, os depoimentos, as verdades que as pessoas contam sobre a transformação pós, né, passar com esse atendimento com ela são sensacionais. E aí eu elaborei algumas questões que eu vou trazer para vocês de que são muito comuns para quem não tá inteirado do assunto, né? São geralmente as perguntas que as pessoas fazem, nas lives, nos podcasts. Então a gente fez o quê? Peguei um compilado de algumas questões para trazer clareza para vocês que estão nos acompanhando. Às vezes resta algumas dúvidas, né? E hoje ela vai responder essas questões mirabolantes pra gente. É, dúvida sempre vai existir. Então, tô sempre disponível para poder estar esclarecendo, mas, é necessário fazer uma análise de temperamento. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em ciência, porém, para ter certeza absoluta sobre isso, tem que fazer análise de temperamento, tá? É uma metodologia, Na ciência é comprovado. sim. Mas para que com precisão, one on one, é necessário fazer a análise de temperamento profunda comigo. Por quê? Porque eu não posso, de repente, achar teu temperamento agora. Posso entender você. Eu leio pessoas, né, a todo momento, porque isso já tá na terapeuta, psicólogo já é da nosso, mas para te dar um diagnóstico preciso, é necessário fazer a análise de temperamento. Já até entrando nesse assunto, a gente tá falando de temperamento e não de personalidade. Uhum. Então a galera faz bastante análise na internet, robô ali e dá temperamento. Então, assim, análise de temperamento é uma coisa, personalidade, diz que o que a galera faz é outra totalmente diferente. Tá? Não tentem adivinhar sozinhos, porque isso acarreta até algumas consequências. Procure sempre uma profissional, e a profissional da vez agora que está aqui conosco é a Eugênia, tá bom? Por que que algumas pessoas, elas começam tudo e acabam não terminando, não concluindo? E aí vem a segunda parte da pergunta: isso tem relação com os temperamentos? Olha, sempre vai ter relação com o temperamento, mas a gente tem um conjunto de coisas. Então, falando de temperamento, primeiro falando o que existe 4 temperamentos: colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. 4 temperamentos que nasce com você, por isso que eu falei que é tão importante entender temperamento e personalidade. Personalidade você adquire, dentro da tua cultura, onde você foi criado, com a as autoridades que te mostraram o mundo, então isso é persona. Então, é que tem que ficar muito claro isso. Tá. Então, você perguntou, por que que as pessoas começam coisas e não terminam. Aqui eu tenho um leque de coisas que precisa ser analisado, mas tem, gatilho do temperamento? Sim, tá. Um temperamento que começa muito e não termina é um sanguíneo, tá. Quem já tem essa linguagem, já conhece mais sobre o assunto, vai entender o que eu tô falando. O sanguíneo ele vive, vamos se dizer, por prazer, né. Então ele tá sempre ele desfoca rápido das coisas. Uma hora ele tá querendo isso, daqui a pouco algo interessante que ele acredita que vai dar prazer pra ele no sentido de que é mais legal, que é mais bacana, ele vai desfocando ali,
o objetivo dele. Então o sanguíneo está muito ligado entre: "Ah, Eugênia, começo e eu tenho muito essa dor. Começo e não termino, começo e não termino", falando de temperamento. Fleumático também, começa e de repente ali estaciona. Então, mas aqui, o que que tem que ficar claro, eu faço uma análise minuciosa, de repente não é do seu temperamento, de repente ali é uma ferida emocional ou é a tua fase que você está passando, então isso precisa ser muito bem analisado, tá. Melancólico, é muito perfeccionista, muito típico de melancólico começar algo, projeto ou uma coisa simples. De repente ele para. Por quê? Porque ele busca a perfeição. E nós já sabemos que o perfeito ele não existe. O que existe é você dar o seu todo ali na tua atividade. Então fica o famoso procurar pelo em ovo, entendeu. Hum, Então essa pessoa ela vai, fazendo, não ficou bom, não ficou bom. Vai passando o tempo e ela acaba se desanimando. Por quê? Porque o perfeito não existe. Aí eu tenho uma frase que uma das minhas mentoradas usa quando ela começa um projeto, que ela quer terminar é: "Melhor feito do que perfeito". sim, O perfeito não existe. O que existe é você dar o seu todo naquele projeto, naquele relacionamento. É você estar inteiro e presente. Esse seria o seu perfeito. Tá muito ligado. Eu daria uma nota maior para os melancólicos, com certeza. de 1 a 10. Todos os temperamentos, eles estão tendenciosos sim, tá, mas os melancólicos por procurar sempre a perfeição, eu diria que é uma das maiores dores, seria do melancólico, começar e não terminar por procurar a perfeição. Por procurar a perfeição. E o colérico? Em que ponto que ele para, que ele fala assim: "Meu, vou desistir disso aqui"? Olha, o colérico ele fala: "Eu vou desistir", quando ele não vê mais desafios. O colérico, ele é movido por desafios. O colérico ele é expansivo, ele é imediatista, ele é aquele cara, aquela pessoa que vai pra cima, mas quando ele não vê mais desafio, não vê que qual que é a motivação de um colérico? Resultado. Ele quer ver resultado em tudo que ele faz. Por acaso: "Ah, eu não vou mais fazer isso aqui", é porque ele não percebe mais aquela ele não tem mais aguçado o negócio do resultado. Ah, é exatamente isso, é não ver resultado. Bateu no teto. Não ter desafio, não tem você quer ver um colérico ativo, desafia ele, fala que ele não consegue, ele vai querer te provar que ele consegue. Então, para o colérico, que você está falando, né: "Ah, eu vou desistir", perceba se ali tem desafio, perceba se ali tem recompensa, perceba se ali ele está querendo o primeiro lugar. O colérico está atrás de desafio, a todo momento resultado. Perfeito. E aí disso daí, qual dos temperamentos sofre mais com aquela questão da ansiedade e preocupação excessiva? Tipo assim, se preocupa demais com o que é micro às vezes. Então, quando a gente fala de ansiedade, nós temos que entender que a pessoa ela tem um contexto todo sobre a ansiedade. A ansiedade ela está muito ligada ao passado, né, desculpa, ao futuro, ao passado é a depressão. Então a pessoa ela está sempre no futuro, no futuro, o que vai acontecer, ansiosa para o futuro. Então, ligado já a um temperamento que está tendencioso a isso, ela acaba prejudicando essa pessoa. Então, eu vou dizer que a pessoa que está querendo, né, buscando resultado ali sempre, porque assim, a gente tem o primário e o secundário. Esses 2 temperamentos juntam, então, esse temperamento aqui, ele é mais profundo, ele é mais rápido, ele é mais expansivo. Então, falando de ansiedade, tem um fator aí fora do temperamento e que o temperamento vai dar potência. A ansiedade não está no temperamento, está no estado, ali que a pessoa está, na fase que ela está, no que aconteceu na vida dela na infância. Por que que ela está ansiosa? O que que deu esse gatilho? Crise de pânico. E aí esse temperamento pode dar um pouco mais de sal ali, mais de potência naquilo. Então,
essa geração de ansiedade não é do temperamento, mas o temperamento dá potência para isso. Tá. Então, qual desses que entra quando cai nessa questão da ansiedade, ele aprofunda? Eu acredito Qual que dos 4, qual que pega no pódio? a questão da ansiedade pega os 4, porque a ansiedade ela não está atrelada diretamente ao temperamento. O temperamento ele pode dar potência ao estado ansioso. Sim, Então, colérico quer resultado, foca então o quê? Muito no futuro. O melancólico é profundo. Então ele vai dar profundidade aos pensamentos, aos sentimentos. Ele vai demorar mais para sair desse estado de ansiedade. Tem 2 temperamentos que eles são totalmente expansivos, uhum, que é o colérico e o sanguíneo. São, são temperamentos muito reativos. São pessoas que não param para fazer, fazem para depois pensar. O colérico, ele é totalmente imediatista. Já o fleumático e o melancólico, eles esperam, tem delay para depois ter uma reação. sim. Então, você percebendo as pessoas, e eu que leio pessoa a todo momento, pessoas imediatistas dá a resposta sem pensar, tomam uma decisão sem pensar. Então, colérico e sanguíneos é muito típico disso. Já os fleumáticos e melancólicos, eles dão um delay. Por quê? Porque ou eles estão analisando, são muito analítico, fleumático e melancólico. Então, vamos falar aqui no caso de compra. Um colérico, ele vai fazer uma compra mais rápida. Por quê? Porque ele já vai no local entendendo o que ele quer. Ele vai olhar uma coisa aqui, outra ali, mas ele é o decisor, né. Sanguíneo também, ele vai comprar o que está no momento. Já o melancólico, ele vai fazer todo um checklist em casa, ele vai olhar no Reclame Aqui, ele vai querer entender o produto, quanto tempo tem de garantia. Entende que essa pessoa, ela primeiro ela vem, dá um delay, depois ela toma uma decisão. É a mesmas coisas nas emoções. Colérico vai explodir mais rápido, ele não tem paciência. Colérico e sanguíneos explodem mais rápido, na questão de raiva, emocional, alegria, tudo que for para ser a reação. Fleumático até sente, mas ele demora um pouco para poder mostrar. Melancólico mais ainda. Porém, quando demonstram uma decisão, ele dificilmente volta atrás. Então, coléricos e sanguíneos são expansivos. Fleumáticos e melancólicos são intro. Então, você vai entendendo as pessoas, lendo elas pelo comportamento que elas têm, entendendo que precisa fazer análise, por quê? Porque de repente eu tenho um colérico, decisor, ele é super decisivo, mas no ambiente que ele cresceu, ele foi abafado. Então por isso que não dá para fazer uma análise, vi você na rua, eu conversei com você 15 minutos, faço uma análise. Eu posso ter a percepção, porque eu já fiz muita análise. Mas para ter certeza eu preciso te mandar formulário, sentar em sessão, tirar dúvidas, para que eu possa entender se aquilo é da tua personalidade, você entendeu, é ferida emocional, ou é do seu temperamento que é puro, né, não modifica. Entendi. Desses temperamentos, dos 4, qual deles tem mais dificuldade de dizer não? Com certeza fleumático. Todos têm pode ter dificuldade de dizer não por ter sido abafado? Pode. Por ter sido treinado a dizer não? Pode. Mas o fleumático, por amar pessoas, estar com mais correlação a pessoas, querer ser pertencente ao ambiente, ele tem muita dificuldade de dizer não. Então ele prefere fazer a vontade das pessoas para se sentir aceito, não ser criticado, não ser tirado ali do rol, e aí ele acaba engolindo, engolindo, engolindo coisas, e ele tem dificuldade de dizer não. Por isso que eu acabo treinando até as minhas mentoradas a falar não, e dói bastante para um fleumático dizer não. Principalmente dependendo de quem tá pedindo pra ele, ou da circunstância. Quais temperamentos demoram mais para tomar decisões e quais tomam decisões mais rápido, tipo, às vezes até sem pensar? Como eu falei anteriormente, coléricos e sanguíneos tomam decisões mais rápido, porque são expansivos.
Fleumáticos e melancólicos demoram mais, eles dão mais delay. O que que prejudica? A gente pode pensar, mas o que que prejudica? Se pensar demais, você pode ser uma pessoa que está sendo, como é que é aquela palavra da pessoa quando ela vê aquela situação e ela não toma atitude? Procrastina? Não, vê uma situação que precisa tomar decisão, mas ela não toma. Negligente. Negligente. Então, sabe que tem que fazer e não faz, sabe que tem que resolver e não resolve. Isso acontece muito nos casamentos. E qual que é o problema mais sério aqui de ser imediatista? Tomar decisões que seriam decisões sérias e que não tem mais volta. Então, o colérico e os sanguíneos, eles tendem a tomar decisões sérias por impulso emocional, porque tudo está baseado ali nas emoções, praticamente, e acabar tomando decisões erradas. Então, os dois extremos vai te levar, se você não tiver uma gestão emocional, um treino mental, a tomar decisões aonde você pode estar prejudicando você Uhum. e o ambiente que você está. Então, os temperamentos são reais e eles são muito importantes, porque quando você conhece como você funciona, fica mais claro de tomar decisão, fica mais claro de ter domínio próprio, porque você já sabe que você age dessa forma. Você não é um piloto automático, é da sua natureza. Então, quando você percebe, quando você sabe, tem tem claridade disso, você tem o domínio próprio de corrigir a rota. Por exemplo, eu sou colérica com melancólica. São 2 temperamentos opostos, um é mais profundo e um pouco mais lento, outro é mais rápido e expansivo. O que que eu faço? A todo momento eu tô me lendo. Tô lendo as minhas reações, eu sei que eu não posso tomar decisão no calor da emoção, eu sei que eu preciso dar time, eu sei que a minha emoção primária de recurso na infância, foi a raiva, porque cada temperamento tem a sua emoção primária, que foi usado como recurso na infância para poder lidar com situações de peso. Então, quando vem essa história da raiva, que você quer tomar decisões na base da emoção, eu já começo a querer entender o que está acontecendo comigo. Então, já vou entendendo, tá, por que que eu tô tendo essa emoção, por que eu tô tendo essa explosão. Calma, vamos entender, vamos respirar. Decisões que tem que ser decisões difíceis, espera 3 dias. Então você vai se treinando quando você entende como é o teu funcionamento. Qual é o maior erro de cada temperamento quando se diz respeito a relacionamentos? Olha, relacionamentos, a gente sempre classifica, né, o ambiente, se é com os filhos, se é com o cônjuge, se é no ambiente de trabalho. Então é sempre eu acredito que é sempre no poder da decisão. Quando você vai decidir, quando você vai falar com o próximo, como você vai lidar com outras pessoas. Você não pode deixar que o seu temperamento, eh, como é que eu posso dizer aqui para não ficar, né, abstrato. Você não pode deixar que o teu temperamento domine a situação. Apesar de ser da tua natureza, você tem autodomínio, você tem suas decisões, você tem o livre-arbítrio. Então, cada temperamento é peculiar. Então, eu colérica, como é que eu tomo decisões com meus filhos, como eu tomo decisões com meu marido, nos negócios, na minha empresa, com os meus mentorados, com as minhas lideradas, porque eu me conheço. Eu sei que eu tô tendenciosa a e vamos sempre errar. Somos seres humanos, né, não existe ninguém perfeito. Não Sim. existe a tua essência. Agora, se eu sei como eu funciono, eu tenho o livre-arbítrio e o domínio próprio, eu tenho que me treinar e me perceber sempre para poder ser sempre assertiva em todos os setores da minha vida. Então, se eu já sei que eu sou uma pessoa mais que eu sou mais direta, geralmente falam com colérico, né: "Mas por que que você tá falando assim? Parece que você tá brava. Nossa, mas você tá nervosa". Não é que a pessoa tá brava, é que o jeito ela é objetiva no que ela quer. Então, uma outra pessoa vai ler como ela estivesse brava, nervosa. Eu já vi várias cenas, né, aonde eu Uhum. consigo compreender mais ou menos ali que mais ou menos que temperamento aquela pessoa tem. Foi imediatista na decisão. Quando ela percebe
que ela fez alguma coisa ali que não foi bacana, ela tenta compensar, mas é porque ela já sabe disso. E quando a pessoa não sabe? Quando ela cai nos mesmos erros, quando ela destrói o casamento, relacionamento com os filhos, não para em nenhum trabalho, é um mau CEO, é um mau líder. Primeiro tem que começar pela pessoa. Eu tenho que saber quem eu sou, qual é o meu temperamento, para que eu performe no lugar onde eu tô com inteligência, né. Sim. E existe a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que acredito que é um papo ponto podcast. Mas quando eu entendo essas ferramentas, entendo o meu temperamento, com certeza eu vou ser mais assertiva, tanto em relação conjugal, filhos, enfim. Por quê? Porque eu sei como eu funciono. Eu não tô atirando no escuro. Sim. Você já ouviu aquela frase, aquele ditado, síndrome de Gabriela? Hum. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O que você tem pra dizer pra uma pessoa dessa? Que direcionamento você tem pra dizer pra uma pessoa que tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, se quiser vai ter que me aceitar assim, e eu não vou mudar. Olha, primeiro que eu acredito que isso é uma crença. Da onde veio essa ideia que eu sou assim e eu não posso mudar? Eu posso entender quem eu sou, entre aspas, mas da onde que veio esse reforço que eu não posso mudar? Porque no caso do temperamento você não muda, tá? No caso do temperamento você tem domínio próprio sobre o impulso. Eu tenho domínio do que eu faço. Por exemplo, eu falo muito rápido. Já é do meu temperamento. Tem pessoas que falam mais calma, mais tranquila. Até demora. Pra mim, que sou colérica, eu tenho que treinar minha cabeça. Porque às vezes a pessoa tá falando e eu tô, tá bom, vamos no como. Mas eu já sei que eu funciono assim. Eu já sei disso. Então, quer dizer, não é que eu vou mudar meu temperamento, mas eu vou ter domínio próprio para poder compreender que aquela pessoa que tá comigo, ela realmente, o temperamento dela é mais um pouco mais. Ela reflete mais sobre o assunto, ela é mais detalhista, ela é mais profunda, e eu preciso. É aquela coisa, se você tem. O mais maduro da mesa é o mais sábio. Se você é mais maduro da mesa, e o que que é ser mais maduro? É entender mais sobre si. Uhum. Quanto mais eu entendo sobre mim, quanto mais eu entendo como eu funciono, os meus gatilhos, meus pontos fortes, meus pontos fracos, Eugênia, tenho autorresponsabilidade de me compensar, de me conter, né? Se contenha, às vezes você fala isso, né? Sim. Se contenha e entender o meu ambiente. Então, da onde foi reforçado que eu não vou mudar, eu sou colérica e vocês que segure. Claro, toda situação é uma situação, mas, quando eu sei quem eu sou e o meu temperamento, porque saber quem você é e temperamento também são coisas diferentes, você tem o poder e o domínio próprio de não dizer que você vai mudar, porque temperamento não se muda, temperamento se domina. Eu tenho o poder de dominar, de gestar aquilo ali. Então eu tô aqui entendendo o ambiente, eu tô, mas espera aí, vamos entender que eu tenho outras pessoas com outros temperamentos aqui. Se aquilo não tá me violando, de alguma forma, porque você também precisa dar limites para as pessoas, né, Sim. de uma forma inteligente. Mas se não está me prejudicando, eu tenho o poder e o domínio de ter empatia. E o que que é empatia? Não é você se pôr no lugar do próximo, porque eu nunca vou sentir o que você sente. É eu ter a compreensão que você é um fleumático e eu sou uma colérica, e tá tudo certo. Puts. Você é fleumático, eu sou colérica. Isso é empatia. É eu saber que o outro é outro. Acho que eu até falei isso no outro podcast. Se eu souber que você é fleumático com melancólico, a gente vai entrar numa boa concordância. Agora, se eu não sei nem sobre mim, como é que eu vou liderar os ambientes, a minha própria vida?
Então, saber seu temperamento, temperamento do cônjuge, saber temperamento da sua equipe, você que é líder, saber temperamento da sua equipe, você que é empresário, empresária. Exemplo, dentro da tua empresa você tem 10 colaboradores, só que a operação ela não está girando como você quer. Você já fez deu feedback, você já fez tudo. Será que você não está com um bom colérico dentro de um departamento de dados? Ele não vai performar lá. Porque ele pode até performar, mas ele não vai estar feliz, ele não vai ser tão produtivo. De repente, ele desiste na metade do caminho, ou ele começa a desfocar do trabalho dele, começa a dar problemas em outros setores, porque não é o que ele quer, não é porque ele gosta internamente. Então, a análise de temperamento dentro de empresas, né, em corporação, é muito assertivo, porque eu sei exatamente que você é o cara dos dados. Ela é de liderança. Então, eu sei onde eu coloco as pessoas. Aí o jogo muda. Então, vem a história da empatia de novo em todos os setores. Eu preciso compreender quem está trabalhando comigo. Até para que eu, como uma boa líder, possa te dar o melhor direcionamento. Você não é o cara da liderança e eu te coloquei de líder comercial. Eu tô ali batendo em você porque eu quero resultado. Você não é o cara exato do resultado. Todos os temperamentos buscam resultado, mas o colérico, ele vai pra cima para resultado. Por quê? Porque é o combustível dele. Então essa empatia de saber, primeiro quem eu sou, depois quem eu sou no meu temperamento, depois quem você é como marido, como colaborador, como filho, qualquer situação. Uhum. Vai ficar mais claro, não é que vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro poder gestar o ambiente onde eu tô. Tá. Aí teve uns podcasts atrás que a gente falou das feridas emocionais. E quando essas feridas se misturam com o temperamento, né, tem um bloqueio, tem uma ferida da rejeição, e ela se mistura com as características próprias do seu temperamento, e a pessoa ela começa a viver uma coisa que não é a verdade dela, né, que são as feridas emocionais, achando que é os temperamentos. Tem como identificar isso daí? Tem, e eu sou especialista no assunto. Tanto na análise de temperamento, eu já venho fazendo essa varredura. E como funciona? Eu te mando 3 formulários, a gente faz 2 sessões. Eu vou fazer um trabalho, minucioso, até a gente entender ali, juntos. Porque sempre tem que fazer sentido, não é para o terapeuta, não é para o psicólogo, não. Tem que fazer sentido para o mentorado, para o cliente, para o paciente. Os 2 juntos. Não é sobre a minha verdade, é sobre o que nós juntos vamos construir, desconstruir e clarificar. Então, muitas pessoas eu posso dizer a maioria das pessoas vive feridas emocionais achando que são elas. Quando você vive uma ferida emocional achando que é você não tá vivendo a tua essência. Você tá vivendo em dor. Eugênia, quando eu sei que eu tô vivendo meu temperamento, né, tô na minha essência, quando aquilo ali te dá gás, quando aquilo ali te dá prazer, quando aquilo ali não te cansa. E às vezes podem colocar até verdades. Exemplo, você é criança e é um colérico, um super líder, mas alguém quer te treinar de outra forma. Colocou rótulos em você. Na vida adulta, você tem tendência a ser líder, mas existe vozes internas te dizendo que não é para você. Você pode sentir um misto de emoções. Mas o que eu posso dizer é que tem muita gente vivendo achando que é a sua própria dor. Por isso a importância de saber o seu temperamento. Eu tenho mentoradas que mandam mensagem para mim e falam: "Eu mudei minha vida". Porque eu entendi que eu funciono assim. E eu me punia por ser assim. Porque as pessoas vão te criticar a todo momento. Porque você é um pouco mais analítico, porque você, gosta de resultado, as pessoas vão te criticar.
Mas quando você sabe o teu funcionamento, você se aceita. Realmente eu sou analítica, eu gosto das minhas coisas mais, arrumadas, né, lógico, não procurando a perfeição. Eu sou colérico, eu gosto de trabalhar no setor mais de pressão, eu gosto de resultado, tá tudo certo. O que não a gente tem que realmente sempre buscar é entender: eu estou vivendo uma dor ou eu estou vivendo a minha essência? Porque quando você performa na sua essência, você tem alguma coisa que você faz, e você fala assim: "Eu faria isso aqui por horas, faria isso aqui por horas", por exemplo, fleumático é muito de escutar. Fleumático é muito auditivo no sentido de escuta muito e gosta de estar ouvindo. Então, uma pergunta que eu deixo aqui é: você vive a sua dor ou você está vivendo a sua essência? Porque quando você procura viver na sua essência, eu acredito que você é uma pessoa mais feliz. E dentro da análise de temperamento, eu já faço essa separação em 3: análise de temperamento, persona, feridas emocionais. Numa segunda instância, quando o mentorado quer vir comigo para desbloqueio, aí a gente trabalha o desbloqueio emocional. As pessoas deixam de performar, perdem casamento, perdem os filhos, perdem a essência, perdem a vida, perdem todo o caminho que podiam trilhar por estar vivendo a dor que às vezes nem é dela. Tá vivendo a dor que alguém derramou na vida dela. Pegou um copo cheio de dor e deu pra ela. Falou: "Ó, isso aqui é seu, bebe, porque a sua verdade é essa". E aí ela acha que é aquilo. Por que eu quis anotar essa pergunta e trazer pra você? Porque realmente as pessoas estão se perdendo por não se conhecerem. E aí recorrem quando estão submersos no desespero. Aí vão para IA, tentar fazer uma análise de temperamento na IA, aí vão nos sites da vida aí, e lá é inteligência artificial, eles não vai separar o que é ferida emocional e o que é temperamento, e a pessoa acaba vivendo aquilo. "Ah, eu sou assim, eu fiz uma análise lá, fiz um teste lá, disse que eu sou isso e é isso e pronto, acabou". E aí ela só reforça o quê? A dor que alguém jogou em cima dela. E só machuca mais a ferida. Então esse assunto, essa última questão que eu trouxe, é para que você reflita. Ela deixou muito bem claro, você está vivendo a sua essência ou você está vivendo as suas dores? Por isso que é muito importante você procurar um profissional para fazer uma análise de temperamento, para que você consiga identificar, às vezes, muita coisa que acontece com você se culpa, porque você não está conseguindo gestar aquele misto de emoções, aquela sensação diferente que tem dentro de você. E aí vem a desconfiguração das pessoas, né. Eu queria que você deixasse uma frase para que as pessoas comecem a raciocinar mais um pouco. Essa frase que você falou, "você está vivendo a sua dor ou a sua essência", já valeu muito. Só por essa dor ou por essa frase, eu já encerraria o podcast já ali. Porque toda a essência foi transmitida em apenas uma frase. Mas eu quero que você deixe uma frase que brote agora no seu coração para o nosso público, que motive essa pessoa a se descobrir. Se descobrir. Olha, Iago, eu não vou, eh, resumir numa frase, porque algo queima dentro de mim. Eh, você vive a sua dor, a sua essência. Se eu tivesse que trans fazer novamente essa frase, eu iria perguntar: "Você está buscando tua identidade verdadeira ou você, por mais que seja triste, é confortável estar nessa vida que você está levando?" Porque o temperamento ele é um segundo estágio da vida do homem. O homem foi feito e tem um tempero nesse homem, mas antes disso, existe uma identidade. E eu sempre vou falar sobre, não tem como não falar. Então eu fiz a primeira pergunta, né, você tá vivendo a sua dor ou sua essência? Então eu faria uma outra pergunta:
Você está procurando entender a tua identidade ou até quando você vai ficar numa vida que não é sua? Porque você é capaz de ir para um próximo nível. Então, muitos querem o sucesso e o sucesso é relativo, mas poucos querem o processo. É total, é assim, é muito claro. Você é capaz de viver a tua identidade. Você é capaz de entender o teu temperamento. E você é capaz de entender que a dor você pode você pode ressignificar, você pode curar. Quando você sabe a tua identidade, aí você pode falar: "Tá, Jânia, mas se a identidade está antes do temperamento, do que você está falando?". Eu tô falando quem é você em quem te criou. Quem que te criou? Da onde que você veio? Pra onde você vai? São perguntas que o ser humano faz pra si que às vezes ele acredita que não tem resposta. Então, você tá buscando entender a sua identidade? Você tá buscando realmente entender quem você é e como você funciona? Porque uma coisa é certa, aqui não é o fim. A morte não é um fim. A morte é o início. Isso pode ser para outro podcast também, se você quiser. Sim. Mas enquanto estamos aqui à procura, porque acho que o grande, né, ponto de interrogação do ser humano é quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E todas essas respostas, eu tenho essas respostas. E eu performo todo dia, eu treino todo dia, eu busco todo dia. Então, antes de saber se você é colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo, busque a sua identidade também. Porque quando você tem a sua identidade clarificada, você sabe o seu temperamento e cuida das feridas emocionais que você projetou ou colocaram rótulos em você na sua vida, você tem uma performance incrível na sua vida, porque você vai saber quem você é. Você é sim um ótimo líder. Você é sim o cara dos dados. Você é capaz de sair dos dados e ter tua própria empresa. Você é capaz de romper. Então, busque sua identidade, clarifique o seu temperamento e busque curar suas feridas emocionais. Caramba, esse final desse dia de hoje, desse podcast, foi um pouco mais profundo. E aí me deixa aquela pergunta, né? Será que eu tô vivendo o meu propósito? Ou estou caminhando para o meu propósito? Ou eu estou com as amarras, né, das feridas emocionais? E aí eu te convido para que você seja curioso, vá atrás da profissional, vá procurar entender sua mente, os bloqueios que não são seus. Eu ia até falar errado agora, os seus bloqueios. Não, não. Não são seus. Não pertencem à sua essência. Não é isso? Não pertencem a quem você é. Eu quero desejar para você uma espetacular vida, uma espetacular mudança de mente. Você que está nos acompanhando aí rotineiramente, a ideia aqui é essa, é te impactar, é que você pense de uma forma fora da caixa, uma forma diferente. Não tô aqui para massagear o seu ego, para dizer que você não, não. Eu tô aqui para que você se descubra. Lembra a teoria da cebola? Você vai tirando as camadas. Primeiro podcast, tiramos umas camadas, no segundo outras, hoje outras e assim sucessivamente. Então, quanto mais você nos acompanhar, mais você vai ver que camadas serão tiradas, mas não é porque nós somos os melhores, não. É porque acima de nós tem um propósito. Nós estamos vivendo nosso propósito. E eu quero perguntar para você que nos acompanha, junto com a Eugênia aqui. Você está vivendo o seu propósito? Você está pronto para descobrir quem é você é, a sua verdadeira essência, quem é a pessoa por trás de todas essas camadas? Nós estamos aqui, né? Quero te convidar a acompanhar o nosso canal, curtir, compartilhar com aquela pessoa que você fala: "Putz, esse cara, essa menina, essa minha irmã em Cristo, esse meu parente precisa ouvir isso". Então compartilha, não deixe essa mensagem morrer.
no meio do caminho. A semente boa, ela vai cair no coração frutífero e ela vai despertar o melhor que há na pessoa, porque vai florescer. Eu te convido a compartilhar com realmente com quem você se preocupa, com quem você vê que realmente tem um potencial gigante, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso servir. Despertar o potencial que há dentro da pessoa, não na motivação, mas no descobrimento. Muito obrigado. O meu arroba é @oantunesoficial. Eu sou Eugênia Mesquita, pode me estar seguindo lá nas redes sociais, mas o que mais vai me deixar feliz é se você, ouvir novamente esse podcast, fazer anotação, mandar pergunta, até temas, né, Sim, para a gente poder estar tratando aqui, porque, o nosso propósito de fato é que as pessoas tenham a mente transformadas e o seu propósito, sua identidade, seu temperamento clarificado. é isso aí, ela bem lembrou, eu tinha até esquecido. Deixe suas perguntas, tá bom? Curte lá no canal, comenta, manda pra alguém, manda pergunta no Instagram. Nós vamos fazer igual eu fiz aqui, ó. Anotar e no final dos podcasts, né, vamos responder algumas ou vamos fazer uma sessão dessa, de perguntas e resposta referente ao tema, porque isso é interessante, é matar a curiosidade de quem às vezes não tem tanto acesso. E o seu acesso somos nós, acesso ao reino, ao crescimento. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Pense diferente. Obrigado, Eugênia. É um prazerzão tê-la aqui, tá Deus bom? abençoe Deus sua vida. abençoe a sua vida. Até a próxima. Tamo junto, pessoal.